bem-vindas ao Canto da Costura mais uma vez. Uma das principais questões dúvidas que são colocadas, ou às vezes quando troco impressões com outras pessoas desta área, tem a ver com qual a máquina de costura que devemos comprar quando nos iniciamos neste mundo, isto assumindo que não temos nenhuma connosco. Não é uma pergunta ou uma dúvida muito fácil de responder. Provavelmente vou encontrar várias opiniões totalmente opostas no limite, mas eu vou-vos falar um bocadinho com base na minha experiência. Quem já segue o blog há algum tempo sabe que eu iniciei na costura com uma máquina de uma marca desconhecida, de um supermercado, neste caso o Lidl, que é da marca Silvercrest. É uma máquina de costura bastante barata. Não é a única opção dentro desta gama de máquinas de costura, mas naturalmente que temos aquilo que pagamos, digamos assim. Ou seja, é uma máquina que dá para costurar muito pouco tempo de seguida. Tem bastantes opções para aquilo que oferece, no entanto, falta-lhe a robustez e a durabilidade e a precisão, digamos assim, que nós vamos exigindo da máquina à medida que vamos evoluindo na costura. Da minha experiência, eu tive a máquina, salvo erro, mais de 2 anos, já não sei precisar, mas eu acho que foi mais de 2 anos. Eu não posso dizer que tenha tido problemas. Ela nunca avariou, nunca tive qualquer problema técnico com a máquina. Só me sentia limitada naquilo que conseguia fazer. Por exemplo, se eu queria fazer uma manta ou um pequeno quilt, eu costurava durante 20 minutos e tinha que parar porque a máquina começava a cheirar, não a queimado, digamos assim, mas aquele cheiro de metal quente, e que me obrigava a parar para deixar a máquina arrefecer e voltar a pegar. E dificilmente eu conseguia fazer isso no mesmo dia. Esta foi a minha experiência com esse tipo de máquinas. Hoje, naturalmente, à luz da experiência que eu tenho, se na altura tivesse que tomar uma decisão, provavelmente não teria tomado essa decisão. É um bocadinho isso que eu quero partilhar convosco. E esta é a minha opinião pessoal, naturalmente. Se estão à procura de uma máquina, quer seja a primeira máquina que vão comprar, quer seja a evolução de uma máquina que já tenham, estabeleçam à partida o orçamento que vocês podem gastar. Okay? Um valor, digamos assim. Sabem quanto é que podem gastar e é esse valor que vai servir de base para a vossa pesquisa. E com base nesse valor, procurem a melhor máquina que conseguirem encontrar. E por melhor, tenham atenção com os pormenores, que é a marca conta. Efetivamente conta. Também a assistência técnica que vão poder ter ao pé de vocês, porque seguramente que colocar uma máquina no correio para ter que fazer uma manutenção técnica não será economicamente viável no futuro, e para que a máquina se mantenha a funcionar corretamente, vão ter que ter em consideração que ela vai precisar de manutenção de alguma forma regular, digamos assim. Isso depois vai variar de marca para marca, mas todas elas recomendam manutenções essencialmente para fazer limpeza e lubrificação interior nos sítios onde nós não conseguimos chegar. Okay? Por isso a marca, escolham a melhor que o vosso orçamento consiga comprar. Naturalmente, depois considerar o que é a melhor marca é um bocadinho relativo. Eu recordo-me que em miúda, e porque eu sempre estive em contacto com máquinas de costura, porque a minha mãe costurava para casa essencialmente, mas tinha, por exemplo, eu tenho uma tia que foi costureira. Para mim, máquinas de costura significava Singer, ponto. Hoje em dia temos outras opções. Infelizmente a Singer Portugal faliu e já não existe representação, salvo erro. Posso estar aqui a cometer algum engano, mas eu penso que ainda não tem representação novamente em Portugal. No entanto, vão ter facilidade de encontrar técnicos que façam manutenção dessa marca, por isso não é um problema. Seguramente que a Singer é uma boa marca de máquinas de costura. Da minha experiência, só vos posso falar daquelas com quem lidei. Em casa da minha mãe, a máquina que ela tem é uma Pfaff,
que sempre foi muito problemática, e normalmente as máquinas antigas, e antigas, leia-se dos anos 50, 60, 70 por aí, são máquinas muito boas porque são máquinas muito robustas, por exemplo, para trabalharem com tecidos muito grossos, são máquinas muito fiáveis porque são máquinas mecânicas e feitas todas de ferro por dentro. Mas ela sempre foi muito problemática. A partir daí eu nunca mais tive contacto com essa marca, por isso não posso dizer, e seguramente que a marca evoluiu muito. E poderá ser uma opção, e não sei se em termos de representação se existe ou não em Portugal. A Singer, como já vos disse, conheci de casa da minha tia, que era costureira. Eu optei, quando vendi a minha máquina da marca do Silvercrest, optei por comprar uma Bernina. Primeiro porque foi o facilitismo de ter uma loja perto de mim que vendia esta marca, aqui neste caso a Riara Alta, aqui no Porto, que me oferecia confiança porque a Cláudia sempre utilizou esta marca. E por isso pude partilhar com ela a experiência e isso facilitou muito na decisão. Quando comprei, tive a sorte de ter uma promoção que estava em curso, isso também é uma boa dica, que é não comprem com pressa. Porque hoje em dia as marcas estão constantemente a fazer promoções, as lojas estão constantemente a fazer promoções, por isso, para um mesmo orçamento, podem ter a sorte de conseguir uma promoção que vos permita comprar uma máquina numa gama acima daquilo que a partir do vosso orçamento vos daria, e ficarão naturalmente melhor servidas. Foi um bocadinho isso que aconteceu comigo. Tive a sorte de ter na altura uma promoção. Eu tenho uma Bernina 350, mas que é uma edição especial, é uma Quilters Edition. Isso permitiu que a máquina trouxesse acessórios que são muito caros, quando comprados individualmente, e que faziam parte do pacote de compra da máquina por um diferencial de preço para o modelo Standard 350, que era muito mais conveniente, naturalmente. Outro tema a ter em consideração quando compram as máquinas, especialmente isso é muito comum em máquinas de marcas específicas, tem a ver com os acessórios. Eu recomendo Bernina 100% por experiência. Tenho esta máquina já provavelmente há 2 anos e qualquer coisa. Nunca tive o único problema. A diferença de qualidade não tem qualquer tipo de comparação com uma máquina como, por exemplo, a Silvercrest. Não é sequer comparável o que vão encontrar. E não falo comparável no sentido, por exemplo, que isso é muito utilizado no marketing das máquinas de costura, que tem a ver com os 1001 pontos decorativos que a máquina pode fazer. Vocês não vão utilizar nem sequer metade disso, e eu simplesmente só os utilizei pela curiosidade de se experimentar a todos, porque de resto na costura não é os pontos decorativos que vão fazer a diferença, ok? A diferença tem a ver com a precisão do pedal, para conseguirem pontos muito precisos. Eu posso dizer, por exemplo, com a Bernina, que com o pedal eu consigo fazer ponto a ponto. Isso é seguramente que a Silvercrest não faz isso. Okay? E isso dá-vos muito maior controle naquilo que estão a costurar, e dá-vos um acabamento muito mais perfeito. Okay? Por isso, essa é a grande diferença. Mas como eu vos estava a dizer, quando comprarem a máquina, tenham atenção os acessórios que vão poder querer comprar no futuro, ok? E falando especificamente da Bernina, os calcadores, que são estas pecinhas que permitem costurar de diferentes modos, no caso da Bernina, eles são assim, ok? Os calcadores da Bernina são exclusivos. Isto significa o quê? Que existem empresas que vendem calcadores para máquinas, denominados universais, ok? Que normalmente são muito mais baratos, é verdade, e conseguem normalmente packs, por exemplo, que têm 1001 calcadores para tudo e mais alguma coisa, e efetivamente calcadores específicos para alguns trabalhos são muito, muito úteis. Mas, por exemplo, para a Bernina não podem ser utilizados, ok? Porque a Bernina tem um design específico para os seus calcadores. Normalmente esses calcadores universais, só esta pecinha aqui é que sai. Por exemplo, quem tiver uma Silvercrest vai saber o que é que eu quero dizer. A Silvercrest clicava-se assim aqui numa alavancazinha e este pé saía, ok?
esses são normalmente os calcadores universais porque permitem substituir no fundo, o próprio pezinho do calcador sem ter que substituir o resto da peça. Esses calcadores não servem para a Bernina e acredito que isso possa acontecer com um tipo de marcas. Quais são as alternativas? Não existem calcadores, naturalmente que existem, só que os calcadores de marca Bernina são muito mais caros do que um calcador universal. Por isso, no futuro, tem que também ter em consideração isso, que é, se vocês quiserem evoluir na máquina que vão comprar, também têm que ter em atenção um orçamento futuro para possíveis acessórios que queiram comprar, que possam ou não, porque a máquina que comprarem pode ser compatíveis com calcadores universais e vão ter um leque de opções muito mais acessível. Mas tenham apenas isso em consideração, porque é depois para não serem surpreendidos. Eu quero um calcador para um walking foot, por exemplo, que é um calcador bastante caro. E se a vossa máquina exigir um calcador específico da marca, seguramente que vai ser muito mais caro, ok? Isso é apenas para não terem surpresas no futuro se quiserem evoluir. Depois, uma sugestão que também vos deixo é comprarem uma máquina numa loja especializada. Okay? Hoje em dia existem máquinas de costura à venda na maioria de lojas de eletrodomésticos, de uma forma mais ou menos variável. Podem ter mais ou menos opções, mas quase todas as grandes superfícies de eletrodomésticos têm máquinas de costura disponíveis. Mas primeiro vocês não vão poder experimentar a máquina e depois não vão ter uma pessoa que já tenha costurado com a máquina e que seja especializada em costura. Okay? Por isso, comprar a máquina numa loja que vos deixe experimentar a máquina, que vos tire as vossas dúvidas, que possa partilhar também a própria experiência. E existem lojas que vendem de várias marcas, por isso vão poder experimentar várias. É sem dúvida muito útil para poderem fazer uma decisão numa máquina que acaba por ser um investimento. Uma boa máquina de costura pode não ser muito cara, vocês conseguem se calhar máquinas razoáveis a partir dos 200, 300 euros, mas também têm que ter consciência das limitações ou das características que essa máquina vai ter, e isso numa loja especializada vão conseguir tirar todas essas dúvidas. Depois também é muito útil tirar partido da internet. Hoje em dia existem fóruns específicos de costura, perguntem, procurem experiências, peçam a opinião das pessoas sobre determinados modelos. Naturalmente que vão sempre encontrar pessoas que dizem muito bem e pessoas que dizem muito mal, mas normalmente para o mesmo modelo haverá uma tendência de opinião e que vos poderá ajudar também na vossa decisão final. Ok, espero que este vídeo vos seja útil. Se tiverem mais dúvidas, se quiserem questionar alguma coisa, estejam à vontade. Eu vou responder, podem deixar comentários em baixo no vídeo, ou se preferirem podem no blog deixar também, através do e-mail, qualquer questão que precisem. Estejam à vontade, tá? Um beijinho.